E vamos começar com o primeiro mito, que é também um dos maiores clichês de Hollywood. Uma coisa que não era nem um pouco possível. Graces se apaixonando por garotas soccers. Ou o ao contrário, soccers se apaixonando por garotos Graces. E a gente vê isso acontecendo bastante em filmes famosos do cinema, como o clássico musical Grace no Tempo da Brilhantina e Cry Baby, entre outros milhares de filmes que retratam a juventude dos anos 50. E afinal, por que isso não era nem um pouco possível? A gente está falando de dois grupos que, além de rivais, eram totalmente opostos para a sociedade. E para você que não sabe nem o que é Soccers nem o que é Graces, eu vou explicar direitinho como que era cada um desses grupos. Os Soccers eram jovens com estilo mais social, que futuramente ia virar o famoso estilo prepper. E você já deve ter percebido que eles eram os filhinhos de papais que frequentavam as melhores escolas, usavam as melhores roupas e que tinham um padrão de vida altíssimo. Mas, mesmo assim, eles eram conhecidos por causarem problemas por todos os lugares que eles frequentavam. E era aquele tipo de jovem, típico jovem, que fazia bullying com os outros por serem populares na escola. Eram constantemente expulsos dos bailes, das festas, das lanchonetes, por serem desagradáveis e diferente do que mostram nos filmes, como se os Soccers fossem passivos, eles na verdade são considerados quase como uma gangue, já que eles sempre andavam em grupos, assim como os Graces. Mas, diferente dos Graces, os Soccers raramente recebiam algum tipo de punição, já que eles eram filhos de pessoas com grandes nomes, como empresários, políticos, e eram garotos que praticavam esportes, várias outras atividades e que com certeza já estavam com seus futuros garantidos. E na verdade, esse que era o padrão de garoto que a maioria das garotas da época se apaixonavam, até porque isso já era uma garantia de um bom casamento. E do outro lado, nós temos os Graces, que eram garotos pobres que viviam à margem da sociedade, ou seja, eles eram marginais. Fumavam, bebiam, furtavam e quebravam todas as regras da época, principalmente se estivessem de motos e carros. Eram os jovens rebeldes que usavam topete, a clássica jaqueta de couro, jaqueta jeans, calça jeans, all-star e roupas que eram mais usadas pela classe trabalhadora dos anos 50. E pelo que eu li em algumas biografias de jovens da época, diferente do que a gente vê nos filmes, os Graces raramente frequentavam as escolas e pior, a maioria morria antes mesmo de completar a maioridade. E agora a gente precisa falar sobre o terceiro grupo, que são as Soccers. É pouco falado sobre as garotas Graces, que talvez no futuro seriam as Rockers ou as pin-ups conhecidas hoje em dia. Mas é pouco falado das Graces. Não existia garotas Graces, em sua maioria eram meninos. Porém, existia as garotas Soccers, que eram conhecidas popularmente como Bob Soccers, pelas meias que elas usavam como sapatos para ir para o colégio. E claro, que eram as garotas populares, as famosas patricinhas e líderes de torcida. E as Bob Soccers tinham um estilo mais delicado, usavam cardigans, vestidos, saias, Mary Janes, saddle shoes, meias de babados, fitas no cabelo, pomper hair e franja e tudo aquilo que eu particularmente acho encantador nos anos 50. É a minha inspiração de estilo. Ok, mas por que uma garota Socker provavelmente não iria se interessar por um garoto Gracie? Porque o termo Gracie, que é um termo pejorativo, que significa engraxado, sujo, nojento, na verdade foi criado pelas próprias Bob Soccers para se referir a esses garotos. Então, para elas, no olhar delas, eles não eram garotos nem um pouco interessantes, muito pelo contrário, na verdade elas tinham até nojo.
E um outro ponto que a gente precisa observar é que nos anos 50, apesar de não existir mais casamentos arranjados, é óbvio que naquela época, com quem você se relacionasse ia depender muito da aprovação dos seus pais, principalmente uma garota soccer. E o seu futuro dependia muito mais do cara com quem você fosse se casar do que a faculdade que você escolhesse fazer. E o filme de 1983, The Outsiders, que foi inspirado no livro The Outsiders, Vidas Sem Rumo, que aliás é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, trata exatamente a rivalidade entre Gracies e Sockers. E o mais interessante é que esse livro foi escrito por uma adolescente que vivenciou tudo isso pessoalmente. E o filme deixa bem claro o quanto podia ser prejudicial para ambas as partes se um garoto Gracie se apaixonasse por uma garota soccer, por exemplo, na vida real. Se fosse na vida real e não na ficção, como a gente viu em Gracie no Tempo da Brilhantina. Apesar de ser um dos meus filmes preferidos, realmente não faz muito sentido isso aí, já que Sandy é claramente uma Bob Soccer e o Danny é claramente um Gracie. Mas quem já assistiu esse clássico da Sessão da Tarde já deve ter percebido que o próprio filme meio que tenta ajeitar isso, já que o Danny, ele tenta entrar no time da escola, tenta fazer esportes, todo tipo de esporte, só que ele não se encaixa em nenhum deles, até porque ele fuma, né? E eu sempre vejo as pessoas dizendo que o Danny tenta esconder a Sandy dos seus amigos só porque ele está apaixonado por ela, mas não é essa a verdade. Ele fica escondendo ela ao máximo justamente porque ela era uma Bob Stalker e isso não era comum das pessoas verem. Só iam entender essa referência quem entendesse muito bem dos anos 50. Tanto que no final do filme eles meio que têm as identidades trocadas. Agora vamos para outro mito ou verdade. É mito ou é verdade que nos anos 50 a maioria dos jovens gostavam de frequentar os cinemas, os drive-ins e as lanchonetes? Será que esse é mais um mito inventado pelo cinema só para criar cenários? Não. É um fato. Verdade! Nos anos 50, os jovens, a maioria, gostavam de frequentar esses 3 lugares. É bom a gente lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria começou a focar para o público mais jovial e adolescente, o que não era comum antes dos anos 50. Só a partir dos anos 50 que eles começaram a considerar o público jovem como público consumidor de verdade. Então, só a partir daí que começaram a existir músicas para jovens, filmes, roupas e, consequentemente, lugares focados para esse público. E uma coisa que eu vejo as pessoas dizendo sempre, pessoas que não entendem nada a respeito da época, que esses 3 lugares eram mais frequentados pelos jovens ricos, ou seja, os Sockers ou as Bob Sockers. Não, gente, esses 3 lugares foram feitos justamente para a classe baixa e a classe média. Jovens ricos, eles meio que tinham outros lugares para frequentar, como colônia de férias, que lá eles aprendiam arte, dança. Era uma coisa mais, assim, mais elevada do que ir ao cinema, né? Pelo amor de Deus. E eu reparei que a maioria das pessoas que falam isso são justamente os adolescentes de hoje em dia. Porque os adolescentes de hoje em dia não têm noção do quanto era barato as coisas antigamente. Ir ao cinema era mais barato do que é hoje em dia. E na lanchonete, eu ia na lanchonete, pagava R$3 para comer, para tomar um milkshake gigantesco, imagina nos anos 50. E os drive-ins custavam numa média de 99 centavos, tanto que é dito que até os Gracies conseguiam frequentar os drive-ins, só que eles não pagavam por pura rebeldia. E era na década de 50 que era o grande ápice dos drive-ins. Existiam aproximadamente 5.000 espalhados por todos os Estados Unidos, principalmente nas áreas rurais, e cada um suportava numa média aí de 2.000 a 3.000 carros. Enquanto aqui no Brasil, os drive-ins só foram surgir a partir dos anos 70
e acabaram sendo extintos a partir dos anos 80, nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, em uma época que não existia internet e ainda era o nascimento das discotecas e boates, esses eram sem dúvidas os melhores lugares para os jovens se entreter, incluindo os parques de diversões, os circos, que são atrações centenárias. Bom, eu acho que esse vídeo já tá ficando muito longo, mas também acho que existe bastante coisa pra gente falar sobre esse tema. Por exemplo, o que a comunidade LGBT fazia para se divertir naquela época? Existia coisas para eles? É mito ou é verdade? É mito ou é verdade que a juventude dos anos 50 era racista? E a cultura jovem americana era também parecida com a cultura aqui do Brasil? Será que o Brasil era parecido com os Estados Unidos nos anos 50? Ou é mito o que a gente vê nas novelas? Então a gente pode fazer a parte 2, se vocês pedirem aí no comentário. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, por favor, curte e comenta. Um beijo e até o próximo vídeo.